O cão que espirrava. Era uma vez um cão chamado Collie e, como podes imaginar, era um cão da raça Collie. Vivia num quintal e, como era um cão grande, tinha uma grande casota só para ele. Estava acorrentado porque tinha de guardar a casa do dono e o Sr. Santos não queria que ele andasse solto e se afastasse da casa. Então o Collie estava sempre amarrado, exceto quando o Sr. Santos o levava a passear. Aborrecia-se imenso. Não era muito divertido ficar sentado dia e noite, dentro ou fora da casota, quando queria ir caçar coelhos ou ver os amigos. A única coisa que podia fazer era ladrar alto quando algum estranho aparecia no quintal. Era isso que o dono queria que ele fizesse. O Sr. Santos era um avarento e tinha muito dinheiro escondido na chaminé da cozinha. Assim que ouvia o Collie a ladrar, sabia que vinham pessoas e poderia estar atento a elas. Quando chegou o inverno, o Sr. Santos colocou mais cobertores na sua cama, comprou mais leite ao leiteiro para poder aquecê-lo à noite e punham na mesa de cabeceira uma garrafa térmica para mantê-lo aquecido. Também lá tinha uma lata com as suas bolachas preferidas para comer com o leite quente. Não se importava de acordar à noite, pois servia-se de um copo de leite quente e comia algumas bolachas. A seguir, descia à cozinha, punha a mão na chaminé, tateava para ver o saco de dinheiro se ainda lá estava e voltava novamente para a cama, muito feliz. Cobria-se com os seus maravilhosos cobertores quentes e adormecia descansado, sabendo que algum vagabundo ou ladrão, se aparecesse, o Collie ladraria a avisar. Os dias eram frios e as noites eram ainda mais frias. O Collie tinha um pouco de palha na casota para se deitar, mas não muita, e a que havia estava achatada pelo peso do seu corpo grande. Ele tremia de frio. Quando isso acontecia, a sua corrente chocalhava. Enfiou-se mais na casota, tentou espalhar a palha à sua volta, mas não havia suficiente. Foi até à tigela para beber água e ver se tinha sobrado algum biscoito. Talvez numa refeição aquecesse um pouco, mas infelizmente a água tinha congelado e a tigela da comida estava vazia. Pobre Collie voltou para a casota e desejou que o Sr. Santos a tivesse virado para o outro lado, porque o vento mais frio do norte soprava lá para dentro. Como é que um cão podia aquecer-se com um vento daqueles a fustigá-lo sem parar? O Collie sentia cada vez mais frio, tremia cada vez mais, então sentiu um espirro a chegar. Era um dos grandes. Achim! Espirrou ele muito alto. Ouviu-se um guincho do exterior, um guincho de medo. Então uma vozinha perguntou: por que fizeste isso? Até levantei voo. O Collie espreitou lá para fora surpreendido. Quem seria? Não tinha ouvido ninguém. Devia ladrar. Lá fora estava um homenzinho com uma túnica castanha, meias e sapatos castanhos. Usava um chapéu bicudo e tinha uma longa barba grisalha. Os seus olhos azuis brilhavam como estrelas numa noite gelada. Olá, cumprimentou o Collie. Um dos pequeninos, suponho. O que estás a fazer aqui a esta hora da noite? Fui chamado para acudir a um tordo que está meio congelado, disse o castanhinho. Sou médico, sabes? Doutor, ajuda um pouco. Já deves ter ouvido falar de mim. Bem, por acaso nunca vi, respondeu o Collie. Quase fiz cair agora quando espirrei. Sim, disse o doutor, ajuda um pouco. Apanhei um susto. Qual é o teu problema a espirrar dessa maneira? E por que estás sempre a chocalhar a tua corrente? Bem, castanhinho, eu não quero fazê-lo, mas não consigo evitar porque estou com muito frio, respondeu o Collie. É o meu tremor que faz tinir a corrente. Oh, que pena, disse o castanhinho. Sai da casota e vai ladrar junto à porta da casa. Eles vão ter de te deixar entrar para te aqueceres. Não posso, afirmou o Collie. Estou acorrentado, não vês? Tenho muito frio porque não posso correr para me aquecer e não tenho palha suficiente para me aconchegar. Isso não pode ser, declarou o doutor ajuda um pouco, parecendo de repente zangado. Vou falar com o teu dono acerca disto. Pobre criatura.
Como é que alguém pode tratar-te assim? Vou acordar o teu dono. Antes que o Collie pudesse impedi-lo, o castanhinho foi até à porta das traseiras, abriu com uma chave que trazia consigo e entrou. Subiu as escadas, atraído por um ressonar alto. Entrou no quarto do Sr. Santos. À luz do pequeno candeeiro que o Sr. Santos deixava sempre aceso, o castanhinho viu o velho gordo a dormir profundamente na cama. Acorda! Ordenou o castanhinho muito sério. O Sr. Santos nem se mexeu. O castanhinho deu-lhe um empurrão. Mesmo assim, o Sr. Santos não acordou. Então os olhos do doutor Ajuda um pouco brilharam. Reparara na grande pilha de cobertores quentes de lã que o Sr. Santos tinha na cama. Viu a garrafa térmica com leite quente e a lata de bolachas na mesa de cabeceira. Um cão frio e faminto ficaria tão satisfeito com todas aquelas coisas. O castanhinho enfiou a lata das bolachas num bolso e o termo com o leite quente no outro. Então, puxando suavemente a pilha de cobertores de lã, arrastou-os todos para fora da cama e pô-los aos ombros e desceu as escadas. O Sr. Santos não tinha nada a cobri-lo, exceto um lençol fino. Todos os seus cobertores tinham desaparecido. O doutor Ajuda um pouco, levou tudo lá para fora. Aqui tens, disse ele ao Collie, despejando o leite na tigela. Bebe enquanto está quente e come estas bolachas. Vais gostar delas. Depois vou encher a tua casota com estes belos cobertores e ficarás tão quente como uma torrada assim que te aconchegares neles. O Collie ficou radiante. Bebeu o leite quente, comeu as deliciosas bolachas, depois enfiou-se nos cobertores felpudos e o castanhinho cobriu. Lamento não ter força suficiente para virar a tua casota para longe do vento do norte, disse ele, mas acho que agora já não vais sentir frio. E não sentiu, dormiu a noite toda com calor e conforto, um cão muito feliz. Que simpático o castanhinho por se preocupar com ele assim. O Collie desejou poder fazer algo em troca, mas não conseguiu pensar em nada. Cerca de meia hora depois, o Sr. Santos acordou a tremer de frio. Estendeu a mão à procura dos cobertores. Não estavam lá. Devem ter caído ao chão, pensou. Sentou-se e olhou em volta. Que coisa extraordinária! Também não estavam no chão. Na verdade, não estavam em lado nenhum. Com frio, intrigado e assustado, o Sr. Santos pegou no termo para se servir de um copo de leite quente. Estava vazio. O castanhinho tinha-o trazido de novo, juntamente com a lata das bolachas, e puseram-os no sítio ao lado da cama do Sr. Santos. Sem bolachas, sem leite, sem cobertores. O Sr. Santos ficou alarmado. Pensou que devia haver ladrões por perto, mas o Collie não tinha ladrado. Desceu as escadas e procurou o saco do dinheiro na chaminé. Ainda lá estava. Puxou e levou-o para o andar de cima. Trancou a porta e olhou à volta à procura de uma colcha. Não havia nada que ele pudesse usar, exceto uma toalha de mesa, e isso não era muito quente. Então o Sr. Santos tremeu a noite toda e não conseguiu dormir. De manhã foi repreender o Collie por deixar um ladrão aproximar-se à noite sem ladrar. Viu algo na casota do Collie e ficou muito admirado ao descobrir que todos os seus cobertores estavam lá enfiados. Puxou-os para fora com espanto. Quem fez isto? Perguntou ele ao Collie muito sério. Não podes ter sido tu, porque estás sempre acorrentado. Foi uma piada de mau gosto. Não estou satisfeito. Bem, como ele tinha levado os cobertores, o pobre Collie passou a noite seguinte cheio de frio. Mas o castanhinho apareceu de novo para ver se ele estava bem e ficou muito zangado quando descobriu que o Sr. Santos levara os cobertores sem se ter dado ao trabalho de dar mais palha ao Collie ou água para substituir o gelo da sua tigela. Bem, o Sr. Santos pode tremer a noite inteira outra vez, disse ele. Vou buscar os seus cobertores, o seu leite quente e as suas bolachas mais uma vez. Entrou em casa, subiu as escadas e foi até ao quarto. Voltou a puxar os cobertores do Sr. Santos, que ressonava, e levou o termo com o leite quente e as bolachas. E mais uma vez, o Collie bebeu avidamente o leite, comeu as bolachas e depois aconchegou-se nos cobertores. E novamente o pobre Sr. Santos acordou a tremer de frio e procurou os cobertores que não estavam lá.
e ficou muito assustado quando descobriu que tinham desaparecido outra vez. Acendeu uma lanterna, vestiu o roupão, desceu as escadas e saiu para o quintal. Sim, exatamente como eu pensava. O Collie tinha de novo os seus cobertores. O que era aquilo na tigela dele? Uma gota de leite e algumas migalhas das suas melhores bolachas. Então era para ali que as suas coisas iam. O Sr. Santos estava zangado. Tentou puxar os cobertores da casota do Collie, mas o cão segurou-os e parecia disposto a rasgá-los. Preciso ter os meus cobertores, rugiu o Sr. Santos. Vou gelar se não os tiver. E o seu cão, seu egoísta, disse uma voz severa nas proximidades. O Sr. Santos virou-se e viu o Castanhinho a olhar para ele. Quase não há palha na casota gelada, nem água para beber. Tremeu toda a noite, coitadinho. O senhor devia ter vergonha. Collie, larga os cobertores. Tive uma ideia. Collie largou-os. O Sr. Santos baixou-se para apanhá-los, mas o Castanhinho escolheu-os primeiro. Olhou para o Sr. Santos. O senhor vai ficar aqui neste quintal a noite toda para ver como é. Eu levo o Collie lá para cima, deito-o na sua cama e cubro com os seus cobertores. O senhor fica aqui e finge ser ele, a ver se gosta. O Sr. Santos viu o Castanhinho e o Collie entrarem. O doutor ajuda um pouco a soltar a corrente, portanto o Collie estava livre. O Sr. Santos tentou ir atrás deles, mas o Castanhinho enfeitiçara os seus chinelos e ele não conseguia dar um passo para fora do quintal frio e ventoso. Mas o Collie dormiu bem aconchegado na cama confortável do Sr. Santos. Que bela noite teve! O Sr. Santos encontrou-o lá de manhã, quando subiu as escadas. A magia abandonara os seus chinelos ao amanhecer e ele conseguiu entrar em casa. O Collie acordou e olhou para ele, esperando que ele estivesse muito zangado. Mas o Sr. Santos não estava. Parecia estranhamente humilde e disse-lhe: Não sabia o frio que fazia lá fora sem palha suficiente. Não sabia como o vento entrava na tua casota. Não vi que a tua água estava congelada. Peço desculpa. Perdoa-me. Passei uma noite terrível, o tipo de noite que deves ter passado muitas vezes. Pobre Collie. O Collie lambeu a mão do Sr. Santos e naquele dia o Sr. Santos encheu o canil com palha quente e virou para longe do vento. Pôs água fresca e um grande prato de biscoitos e ossos ao lado. Não voltou a acorrentar o Collie. O Collie mostrou-se muito grato ao Castanhinho quando o viu novamente. Obrigado, disse ele. Agora estou muito feliz e tudo porque dei um grande espirro uma noite e te fiz cair.